Jeremias 9, 23. Jeremias, depois de Isaías, 9, 23. Posso ler? Amém. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Aqui através do profeta Jeremias, ele está falando dessa glória, né? Que o verdadeiro conhecimento é esse conhecimento dessa realidade de Deus. E quando ele está falando aqui de conhecer, que Deus está falando, não se glorie na sua sabedoria, no forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E o que ele faz? Misericórdia, exerce juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus gosta de duas coisas, irmão: misericórdia e juízo. E o amor de Deus e a justiça de Deus não são incompatíveis, porque é em Jesus que nós conhecemos o amor e a justiça. Porque Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus, né, em não imputar a nós os nossos pecados. Mas Jesus levou sobre si os nossos pecados. E nisso ele manifesta a sua justiça, porque ele, sendo Deus justo, ele não deixou o pecado sem impunidade. O pecado foi punido em Jesus Cristo. Então você vê que ele está falando aqui desse conhecimento. E às vezes a gente acha que Deus é assim, a gente quer conhecer a misericórdia de Deus. O mundo só fala, não, mas Deus é amor. Não, mas Deus, não, se falar assim que Deus amaldiçoa, não, quem amaldiçoa é o diabo. Quem pode lançar a pessoa no inferno é Satanás. Deus não se ira. Você vê, então é falta de conhecimento de Deus. Não conhece Deus. Deus é justo e misericordioso. Ele ama a misericórdia e ama a justiça. E ele não abre mão de nenhuma. Deus, para cumprir a misericórdia, ele não precisa abrir mão da justiça. Para cumprir o amor, na verdade. Né? Porque ele fala que misericórdia, porque para cumprir o amor, ele não abre mão. Ele oferece o seu filho. E nós precisamos conhecer. E ele fala assim, que nós devemos, se tem uma coisa que a gente deve se gloriar, é em conhecê-lo. Né? Conhecer o Senhor. E aí a gente precisa compartilhar algumas coisas. Eu vou ler o texto aqui. Lá em 1 Timóteo, não precisa abrir, no capítulo 6, o verso 20 e 21, Paulo adverte Timóteo contra os falatórios inúteis e profanos, as contradições do saber, que é o grego gnosis, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Ele está falando dessa tendência que havia logo no começo da caminhada cristã, de um conjunto de falatórios inúteis e profanos, de falsos ensinos, irmão. De falso conhecimento. Então essa questão do conhecimento e do ensino, e da tendência do desvio, você vê que isso é uma coisa que remonta à igreja primitiva. Na hora que ele escreve a carta ao Timóteo, ele está falando, olha, cuidado com os falatórios inúteis e profanos, com as contradições do saber, que aqui é do grego gnosa, vamos entender. Como falsamente lhe chamam alguns professores, porque professando isso, se desviaram da fé. E hoje a gente nós vivemos num mundo em que existe milhões de doutrinas. E é muito fácil a pessoa desviar da fé. Eu vou dar um exemplo para você. Semana passada, eu fui com o Adriano, sábado passado, eu fui lá na livraria Primícias, procurando alguns livros. O livro que eu queria comprar mesmo, eu não consegui comprar. Mas mesmo assim eu trouxe uma pilha. Mas eu cheguei lá, achei um livro do Ariovaldo Ramos. Eu achei engraçado, porque o Ariovaldo Ramos quase não tem livro. E eu vi um livro lá que eu falei, não sabia que ele tinha lançado esse livro. Eu achei que era lançamento, mas não era. Era um livro impresso em 2003.
Eu vi o livro pequenininho, trouxe o livro. E achei interessante porque ele faz uma leitura da história da igreja brasileira. Primeiro ele conta um pouco da história do Brasil. E ele fala que contar a história do Brasil é contar a história de golpes. Que o Brasil viveu vários golpes, vários problemas. E ele vai contando a história da igreja brasileira. E é interessante como já em 2003 ele estava prevendo o que ia acontecer agora. Como que a igreja hoje está muito desviada. Ele foi colocando como foi entrando as falsas doutrinas. E a teologia da prosperidade, que eu falo que é uma doutrina de demônio, porque é o que ela começou nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos, a teologia da prosperidade começa lá. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é o que introduziu nos Estados Unidos a teologia da prosperidade. Então, irmão, no dia que você vê um livrinho escrito assim, autor Kenneth Hagin, passa longe. E olha, tem gente que adora esses livros. Cuidado com o livro do Kenneth Hagin. Oi? É Kenneth, não é Kennedy. Kenneth, com TH no final. Kenneth Hagin. Ele que começa essa teologia. E começa com uma série de ensinos falsos. E falando assim, que o Filho de Deus, um dos sinais que você é Filho de Deus é bênção material. Ele vai pervertendo alguns textos, vai havendo umas perversões, ele vai pervertendo isso. Que o Filho de Deus não tem que ter bênção materiais. Isso é um sinal da aprovação de Deus, é um sinal de que você está em Deus, e vai pervertendo esse negócio. Ele vai usando uma série de coisas, não vai entrar no médico, que é demorado. Mas aí, isso no rastro disso foi vindo outros ensinos errados. Aí começou também a dizer que crente não adoecia, lembra, Igreja Vida? Houve um tempo que esse negócio quis entrar na igreja. A gente começou a ter uns problemas disso aqui na Igreja Vida. Isso é a teologia da prosperidade, a gente, pela graça de Deus, nunca demos lugar para ela. Mas que o crente não adoecia, esse negócio começou a querer entrar na igreja. Começamos a ter alguns problemas com isso. Começou a haver um barulho a respeito disso. Mas Deus deu graça e a gente não caminhou nisso. Qual que foi a próxima desvio? Como é que um desvio vem em cima do outro? Confissão positiva. Porque o primeiro é assim, o Deus tem que abençoar você, você tem que ser rico. Se você é crente, você não pode ter doença. A segunda coisa é o seguinte, você é positivo, a sua palavra tem poder. Se você confessar uma coisa, acontece. Se você decretar uma coisa, acontece. Esse é um desvio da igreja, irmão. Falando para vocês, porque esse pegou a igreja. E Deus está curando essa igreja em nome de Jesus. Como se o homem pudesse decretar as coisas. Aí começa o seguinte, você tem que decretar as coisas. É por isso que vem a confissão positiva. A Valnice Milhomes tem uma apostila que de confissão positiva. Tem muito crente que tem ela em casa. Não sei para que ainda tem, podia jogar no lixo, porque alguém vai pegar inadvertidamente e vai ler aquela porcaria. Mas você tem que confessar a palavra. Se você falar muita coisa, você for falando, isso vai se tornar realidade do mundo espiritual. Um conhecimento e um ensino que não se encontra na palavra de Deus. Mas que as pessoas pegam e vão caminhando nele. Chama-se confissão positiva. E é dessa confissão positiva que vem os decretar da história. De determinar e de decretar. Eu decreto isso, eu decreto aquilo. Se eu falar, aí a pessoa fica falando, tem que ficar falando aquilo, pensando positivamente. Então agora não existe, você já não caminha por fé. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. O justo vive pelo conhecimento de Deus. Olha a sagacidade, usando a palavra, no meio da igreja evangélica, falatório inútil, profano, que faz muita gente desviar da fé. Conheço muita gente desviou da fé por causa dessa porcaria chamada confissão positiva. Porque ele confessava e o negócio não acontecia. E agora? Como é que fica o negócio? Você confessa, não, eu falo isso aqui vai acontecer. Ué, que você é Deus. Quem é que é o Criador de todas as coisas? Quem que é o soberano? Agora, Deus pode falar comigo e eu posso orar com alguém. Mas você pode orar para alguém ser curado? Posso. Mas eu não determino a cura de ninguém, irmão. Se Deus falar para mim assim, ora por... Fala assim, vamos supor que o irmão está doente, né? Que eu estivesse doente. Deus fala assim, ora com ele, eu quero curar ele. Eu falo assim, Deus te cura, eu te curo em nome de Jesus Cristo. Eu não decretei a cura dele. Quem decretou foi Deus, falou para mim, vai lá orar com ele para ele ser curado. Eu não decreto cura de ninguém. Vê como é que é sutil. Mas se Deus falar para mim assim, ninguém está animando a orar para ele ser curado, que pensa que a doença dele é incurável. E aí a gente deixou de ser um povo que tem autoridade. De vez de usar a fé,
conhecer Deus, e Deus falou assim, eu quero curar ele. Mas ele está com câncer, o câncer dele é incurável. Mas eu falei assim, mas eu quero curar ele. Vai lá e ora para ele ser curado. Aí o que você faz? Eu vou decretar, eu falo assim, não, decreto a cura sobre você? Não, eu falo assim, ser curado em nome de Jesus Cristo, ele vai ser curado. Só dou notícia para ele, você é curado em nome de Jesus, pronto. Eu não decretei nada, não estou declarando nada. Estou ministrando na vida dele apenas. Não depende de minha declaração não cura ninguém. Eu conheci a vontade de Deus por ter intimidade com ele. E o Espírito Santo fala para mim, eu quero curar ele. Eu simplesmente sou o mensageiro, falo assim, ser curado em nome de Jesus, Deus te cura. Ser curado, e acabou. E a doença tem que sair. A igreja hoje não ora para as pessoas serem curadas. A gente perdeu a confiança de orar para ser curado, porque eu não conheço Deus. Eu não sei o que Deus quer fazer. E às vezes eu acredito numa fórmula. Então qual que é a fórmula? Nós temos que ficar fazendo confissão positiva, você tem que decretar a cura, você tem que declarar a cura, e isso vai curar. Quem diz que é isso que cura, irmão? Que ensino é esse? Isso é falatório inútil. Quem cura é Deus, Ele cura quem Ele quer e quando Ele quer. Quando Jesus curou, Ele pediu para Deus curar alguém. Quando Deus quis curar através de Jesus, Ele pediu para Jesus curar alguém. Jesus, aliás, orou para o Pai curar. Ele falava assim, Pai, cura Marisilda. Era assim que ele orava? Como é que ele orava? Ser curada. Eu te curo. Ele é Deus. Eu te curo. Como é que ele devia orar? Eu não devia chegar e ministrar cura, irmão. Mas se eu souber e conhecer a vontade de Deus a respeito da cura, eu curo. Então ela vai ser curada. Nem se eu tiver vontade, confissão positiva, e se eu tiver um profundo desejo que a Marisilda seja curada, isso não cura a Marisilda. É por isso que eu falo assim, Deus cura ela. Aí eu oro para Deus curar ela. Aí Deus vai lá e fala assim, pois eu quero curá-la. Aí você vai lá e cura. A igreja não ora mais desse jeito. Porque agora nós somos um povo incrédulo. Isso tirou a fé da igreja. Quem se gloria em conhecer o Senhor, conhecer a vontade de Deus. Ora para que Deus cure, mas você só pode curar se Deus fala assim, pois eu quero curar. E você vai lá e cura, porque eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. A igreja não tem mais essa autoridade, a igreja tem que ter autoridade de chegar e curar. Mas eu só curo em nome de Jesus Cristo, eu não curo em meu nome. Uma confissão positiva, eu ficar me esforçando e falando, vai curar, vai curar, vai curar, vai curar, vai sarar, vai sarar, vai sarar, não cura ninguém. Isso não é que a palavra de Deus ensina. Aí como você tentou já muitas vezes, e todo mundo tentou essa bobagem, perdeu a fé. Porque você perdeu a fé foi em você. A gente perde a fé em nós mesmos. E eu, de vez de confiar em Deus e falar, Deus, o que o Senhor quer fazer a respeito? A irmã está enferma, o que o Senhor quer fazer? Eu vou lá orar para Deus curar ela. Eu posso orar e devo orar. Mas aí eu estou orando e Deus fala para mim, faz então vai lá e cura ela, eu quero curá-la. Aí o que eu tinha que chegar? Eu falei assim, Deus te cura em nome de Jesus, eu te curo em nome de Jesus, eu te curo em nome de Jesus. Eu que estou curando? Eu que quis? Eu orei. Aí Deus falou assim, pois eu quero, porque é Deus que cura, irmão. Jesus conhecia a vontade do Pai. Ele se gloriava em conhecer a vontade do Pai. Nós não conhecemos a vontade de Deus. A gente pensa, Deus quer curar todo mundo. Quem disse? Eu que quero curar todo mundo. Eu gostaria que todo mundo fosse curado. Você gostaria que todo mundo fosse curado? Você gosta de ver alguém doente? Eu não gosto. Doença é um problema da queda. Houve queda, não é por causa de pecado que as pessoas ficam doentes. Não, tem gente que vai morrer com a enfermidade, irmão. Nem toda enfermidade vai ser curada. Então eu oro para Deus curar. E se Deus falar para mim, pois então, eu não vou curar, eu tenho propósito dessa enfermidade. Então Deus não cura. Não adianta a minha confissão positiva. Mas Deus fala assim, pois eu quero curar. Você vai lá e ora para ele ser curado. A gente perdeu essa autoridade, a igreja perdeu. Isso tem uma coisa que tem me incomodado muito. Sobre a autoridade que a igreja tem, falta de conhecimento de Deus. A gente não conhece, a gente deu lugar a falatório inútil. Ensinos enganosos, que não tem fundamento na palavra de Deus. E isso não é novo, irmão. A gente tem que conhecer a palavra por causa disso, conhecer o Senhor. Para quando vier esses ensinos falsos, a gente não dá lugar a isso. A confissão positiva roubou a fé da igreja brasileira. A igreja brasileira ficou arrogante, achando que pode fazer alguma coisa. Descobriu que não pode, porque muito mais acontece de não acontecer a minha confissão positiva do que acontecer.
E quando acontece, você se acha ainda, você fica orgulhoso e soberbo, que você pensa que foi a sua confissão positiva. Você não dá a glória a Deus. Quem se gloriar, glorie nisso, em me conhecer, saber que eu sou Deus e que eu faço justiça e misericórdia sobre a terra. Eu sou o Senhor, e se eu quiser curar, eu curo, e eu exerço misericórdia sobre quem eu quiser. Então a igreja devia estar orando para as pessoas serem curadas, sim. E nós devemos ter autoridade para curar em nome de Jesus. Mas a minha confissão positiva não cura seu ninguém. Eu estou enganado. E se Deus, por acaso, você fez confissão positiva e curou, Ele foi tão misericordioso que, apesar do seu engano, Ele curou a pessoa, porque Ele quis. Você que pensou que foi a sua confissão, porque isso não foi também. Você está enganado sobre isso. Está enganado sobre isso. Mas isso acontecia, irmão. A gente tem que vigiar. Tem que conhecer o Senhor, conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer o que está acontecendo no meu coração. Então, eu vou ler o que está no texto aqui, e aí depois eu vou explicar melhor um pouco o texto. Senão não vai dar tempo aqui, 15 minutos. Paulo está atacando as tendências teosófico-religiosas, e teosofia é o seguinte, é um grupo de ensinos de caráter assim, sincrético, ou seja, que mistura um monte de coisa. Então, por exemplo, confissão positiva, você começa a misturar pensamento positivo com uma série de coisas, vai começando. É assim que começa. Você começa a misturar um erro com uma aparente verdade. E ele está atacando exatamente isso que a igreja às vezes está lidando com isso. O que ele está dizendo? Paulo está atacando as tendências teosóficas religiosas que evoluíram para o gnosticismo no segundo século desta era. O que é o gnosticismo? Vê no verso da sua folha aí, tem escrito em notas. Você leu aí? O que é gnosticismo? Vou explicar, porque é melhor você conhecer, porque você vai ouvir isso em muitos lugares. Gnosticismo é um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos de nossa era à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. O termo gnosticismo vem da expressão grega gnosis, que significa conhecimento ou ciência. Mas não é o conhecimento de Deus. É um conhecimento humano, que o homem fala que ele tem um certo conhecimento, ou então uma filosofia humana. A filosofia gnóstica surgiu em meados do primeiro século a.C., provavelmente na Ásia Menor, atual Turquia. Sua tese principal era que o homem só alcançaria a salvação de sua alma através do conhecimento. Esse conhecimento a que se referiu era o ocultismo. E o tal só poderia ser recebido após sucessivas iniciações esotéricas. Então esse gnosticismo ficou o seguinte, olha, a pessoa tem que ter um conhecimento. Para você curar, você tem que ter um certo conhecimento que não é o conhecimento de Deus. Então você tem que conhecer confissão positiva, ou você tem que conhecer uma certa coisa, ou você tem que conhecer uma certa realidade que a Bíblia não fala, para conseguir fazer isso. Isso é gnosticismo, é um conhecimento que é alheio ao conhecimento de Deus. É um conhecimento humano, filosófico, um engano que existe. Então, bom, vamos continuar aqui no texto. Então, voltando aí. Os mestres dessa crença, tal, praticaram a considerar o seu... vou ler de novo o texto. Vamos começar aí no parágrafo de novo. Paulo está atacando as tendências teosóficas religiosas que evoluíram para o gnosticismo, que eu expliquei, no segundo século dessa era. Mestre dessas crenças e prática aconselhava os crentes a considerar seu compromisso cristão como que um confuso primeiro passo na estrada do conhecimento. E os incentivava a tomar novos passos ao longo dessa estrada. Esses mestres, porém, tinham a ordem material como desprezível e o corpo como uma prisão para a alma, adotando a iluminação ou conhecimento que eles acreditavam como uma resposta completa à necessidade espiritual do homem. Negavam que o pecado fosse alguma parte do problema. E o conhecimento, entre aspas, que oferecia incluía somente palavras de encantamento, contrassenhas celestiais, disciplinas místicas e concentração estática. Concentração estática envolvia êxtase. E se concentrava para ver se conseguia atingir um estado de êxtase. Eles reclassificaram Jesus como um mestre sobrenatural que parecia homem, embora não fosse. A encarnação e reconciliação eram negadas e substituíram o convite de Cristo para uma vida de amor santificado por prescrições para o ascetismo ou permissão para a licenciosidade. Ascetismo, irmão, é você... não pode isso, não pode aquilo, eu tenho que ficar sem comer isso, eu tenho que ficar jejuando não sei quantos dias para conseguir isso. Ascetismo é isso.
Então você vai ficar sem comer não sei quantos dias para conseguir isso. Você conhece alguma coisa parecida da igreja evangélica? Isso é ascetismo. Então você vai ter que fazer um jejum para conseguir alguma coisa? Não, irmão, eu jejuo para conhecer o Senhor. Eu jejuo para ter comunhão maior com Ele. Eu não jejuo para conseguir nada de Deus. Eu não jejuo para conseguir felicidade. Eu não jejuo para conseguir riqueza. Eu não jejuo para conseguir poder, dinheiro, nada disso. Eu estou jejuando, eu devo jejuar e orar para conhecer o Senhor. O jejum é uma separação, quando eu me separo para Ele, não é para conseguir nada de Deus. E a igreja evangélica pratica isso, esse ascetismo. As campanhas das igrejas. Então você vai ter que vem cá 7 semanas com a campanha tal, que você vai receber a Arca da Aliança, e ela vai para sua casa e você vai ser abençoado, vai acabar os seus problemas. Não é isso, irmão? É isso aqui que está acontecendo. É um sincretismo, vai pegando, vai misturando uma série de coisas. De onde que eles tiraram isso? Ah não, mas o pastor, Deus falou com o pastor, e falou que quem levar a arca para a aliança da casa vai ser abençoado. O pastor, Deus falou com o pastor. Ocultismo isso, né, irmão? Porque, onde é que o pastor ouviu isso, irmão? Quando é que Deus ensina uma coisa dessa? Você vê como é que isso é uma tragédia que vem acontecendo? A igreja evangélica está vivendo isso exatamente. Esse tanto de ensinos falsos, que as pessoas parecem que têm um certo conhecimento, tirou da onde? Vai no tal dos montes, rapaz, o tal do monte é o inferno, no meio da igreja evangélica. Parece que passou essa febre, aquela porcaria. Porque não era errado, sei lá, orar. Mas chegou lá no monte, está cheio de sincretismo, de engano, de contrassenha, porque o cara falou isso, porque Deus agora falou com tal fulano, porque agora o teu profeta que vai liberar isso para a sua vida, porque ele vai determinar isso na sua vida. E o povo está lá. Inclusive eu já fui, né? Tolo. 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 Deus me libertou, irmão. A gente acredita em tudo quando você começa a caminhada, né? É uma tristeza. Mas logo eu percebi, falei, isso tem que estar atrapalhado. Isso aqui está errado. Eu tirei meu time de fora. Vou embora. Vou embora. Sabe, ele está falando exatamente disso, porque são coisas que não existem na palavra. Eles negam que o problema é o pecado. Negam que a necessidade de salvação. Negam que Jesus nos chamou para sermos santos. Porque não precisa ser santo. Aprende a senha. Aprende a senha. Confessa isso e confessa aquilo. Olha aqui assim, você vai conseguir o que você quer. E isso vai te fazer mais santo, irmão? Vai trazer mais glória para Deus? Será que é isso que Deus quer para você mesmo? Aí você descobre a senha, a palavrinha secreta, a fórmula de oração, o jeito de orar, o método, a posição, a roupa. Porque agora tem igreja que é assim, né? O pastor tem que ir com a roupa tal, você tem que vestir uma roupa não sei o que e tal, tal. E aí se você for, você consegue, se você for, você não consegue. Isso é esse engano, irmão. Está cheio nas igrejas evangélicas, está cheio nas seitas que se dizem evangélicas. E quem se gloriar, glorie nisso em conhecer, saber que eu sou Deus, ter um relacionamento com Deus. Esse é o chamado de Deus. A gente tem que vigiar profundamente, Paulo está divertindo. Eu preciso conhecer então é Deus, irmão. Conhecimento verdadeiro, relacional com Deus. É isso que eu preciso. As cartas, segundo parágrafo. As cartas de Paulo a Timóteo, todas essas daí, a carta de Judas, de Pedro e 2 Pedro 2, e as 2 primeiras cartas de João, nesses textos que estão listados, se contrapõem explicitamente às crenças e práticas que mais tarde emergiram como o gnosticismo, como esse engano, como esse conhecimento oculto, que não foi tirado da Bíblia, que não foi tirado da palavra. Cuidado, irmão, com quem chega falando que conhece alguma coisa que não está na Bíblia. E está por aí, cheio de coisas por aí, nos sites, nas internet, nos YouTube da vida, nos Facebook da vida, nos WhatsApp da vida. A gente tem que prestar atenção, porque nem tudo que eu chego, eu posso chegar e aceitar aquilo como verdade. Mas se eu quiser conhecer Deus, se eu procurar ter um relacionamento com Ele, eu vou refutar essas coisas, eu não vou entrar nesses enganos.
Porque isso aqui é tudo para evitar que você tenha um conhecimento de Deus, se você tem um relacionamento com Deus. Continuando, em contraste, a Escritura fala de conhecer a Deus como uma pessoa espiritual ideal, a saber, a plenitude de uma fé e relacionamento que traz consigo salvação, vida eterna e gera amor, esperança, obediência e gozo. O verdadeiro conhecimento de Deus produz essas coisas aí. Ela vai produzir no nosso coração, além da salvação e da vida eterna, vai gerar amor, esperança, obediência e alegria. Eu não vou ler os textos, não dá tempo. Sim, querida. Cadê o microfone? É porque Qual Jeremias 31, 34. Que fala assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Aí, eu não entendi bem aqui, ó. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. É dentro daquilo que o pastor falou algumas aulas atrás, que, na verdade, todos nós temos algum conhecimento de Deus. Não, aqui ele fala o seguinte, aqui nós falamos da revelação geral, porque a natureza, né, a obra de Deus revela a criação, revela que Deus existe, e que ninguém pode negar a existência de Deus, porque a obra da criação não fala uma palavra sequer, mas se faz ouvir a sua voz. Aqui ele está falando de outra coisa. Se você ler o texto anterior, ele está falando da nova aliança. Começa no 31, o 32, o 33, está falando da nova aliança. Tanto na segunda parte do 33, assim, na sua mente, daqueles que creem, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu Deus. Aí ele continua, não ensinará jamais, o que ele está dizendo? Ele está falando que ele tem verdadeiro conhecimento. Somos nós que cremos. Aqui ele está falando daqueles que creem. Da obra que ele ia fazer através de Jesus. Que a verdade ia ser colocada no nosso coração. Apesar que eu não vou, de tal forma que eu não vou precisar dizer assim, conhece Deus. Eu não preciso dizer para Diana conhece Deus. Porque ela conhece, ela tem uma experiência com Ele. Aqueles que creem, eu não vou ter que explicar sobre Deus. Eles vão ter um conhecimento relacional com Deus, uma realidade de Deus. É isso que ele está dizendo. Isso, dos crentes que estão em Jesus Cristo. Então, isso ele está falando dos crentes que estão em Jesus. Era uma profecia a respeito da salvação que está em Jesus da era da igreja, em que o Espírito Santo ia habitar conosco. Amém? Bom, onde é que nós estávamos? Tá, eu falei que então produz essas coisas, né? Vida eterna gera amor, esperança, obediência e gozo, ok? E esses textos falam disso. As dimensões desse conhecimento são, primeiro, intelectual. Conhecer a verdade acerca de Deus. Esses dois textos falam isso. Eu tenho que conhecer a verdade. Então a gente ensina, não ensina? A gente procura ensinar a verdade a respeito de Deus, da palavra de Deus, o que a palavra diz. Então eu preciso desse conhecimento. Ele é necessário, mas ele não é suficiente. Quando entra em volitiva, que fala que as dimensão, tem a dimensão intelectual e a volitiva é a dimensão do conhecimento que toca na minha vontade, no meu ser, no meu eu, que muda a disposição do meu coração. Tanto que no texto de Jeremias fala que eu lhe darei um novo coração disposto a obedecer. Então volição é vontade. Volição fala da minha vontade. Deus move a minha vontade. E quando eu sou salvo e tenho um conhecimento de Deus, eu além de conhecer a respeito, acerca da palavra, eu tenho uma experiência que muda a minha vontade. A minha vontade agora se inclina para a vontade de Deus. Apesar de eu lutar contra a minha carne, mas no homem interior eu tenho o desejo de fazer a vontade de Deus. Os filhos de Deus querem fazer a vontade de Deus. A minha vontade como filho de Deus é agradar a Deus. A minha vontade é ser santo. De fato, andar em santidade, não em perfeição, porque não existe estado de perfeição na terra. Mas à medida do que eu puder, à medida do meu conhecimento, da minha maturidade, eu desejo. Então isso é volição.
Volição é vontade. Isso é um componente da fé. A fé não é só, igual nós falamos, lembra de Romanos 10? O que adianta a pessoa confessar que Jesus é o Senhor e não crer no coração? Mas quem crê no coração e confessar será salvo, não é isso que diz lá? Porque ele fala que é incongruente eu confessar e não crer. Mas também é incongruente eu crer e não confessar. Então quem crê, confessa. Vai falar, mas tem que ser uma realidade. Não adianta eu falar assim, não, Jesus é o Senhor. Muita pessoa pode dizer, irmão. Mas se ela não tem essa experiência, a vontade dela continua sendo totalmente caída. O conhecimento de Deus toca na minha vontade. O conhecimento de Deus me inclina para as coisas de Deus. Eu não estou dizendo que eu vou ser perfeito, mas o meu desejo é agradável. Então, volição, quando fala que tem essa dimensão volitiva, crer em Deus, obedecer-lhe e adorá-lo em termos dessa verdade. O que me faz querer adorar a Deus, irmão? É o conhecimento que eu tenho dele. Eu o conheço. E por conhecer a obra tão maravilhosa que ele fez na minha vida, salvação tão extraordinária, é natural para mim adorar a Deus. Quando Jesus está falando para a mulher essa manhã, ele fala, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos, porque são esses que o Pai procura, o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Em verdade, por quê? Porque ele já vive a realidade da existência de Deus, da experiência de Deus, de uma fé que muda o seu coração, e o seu desejo é adorar. Então é um desejo, isso mexe com a minha vontade, me inclina. Amém, irmão? Está entendendo o que qual é a questão volitiva? Que essa é uma dimensão do conhecimento. A primeira é conhecimento intelectual, conhecer a verdade a respeito de Deus. A depois é volitiva, crer em Deus, obedecer e adorá-lo, em termos daquela verdade. E a terceira é moral, que é praticar a justiça e o amor. Ora, se eu conheço o que Deus diz a respeito de justiça e amor, se Deus é justiça, se Deus é amor, então a minha moral muda. A minha ética tem que mudar. A minha ética tem que ser a ética cristã. Porque tem gente que fala que conhece Deus, mas não tem ética cristã nenhuma, não tem moral nenhuma. A moral dele não foi mudada. Será que ele conhece Deus verdadeiramente? Porque o conhecimento produz isso. O conhecimento intelectual só não é suficiente. Eu ouço a palavra traz revelação de Deus. Deus se revela a mim, eu creio. Essa fé muda a minha vontade e me faz andar nos caminhos do Senhor. Só que hoje assim, não, confessa Jesus e você vai ser salvo. Não é assim, irmão? É uma senha. Qual que é a senha para ser salvo? Confessa Jesus, olha a senha. É a contrassenha celestial. O que eu faço para ser salvo? Confessa Jesus, põe o joelhinho no chão. Aí a pessoa vai lá e confessa Jesus, continua perdido, nunca mudou a sua vontade, vive só em torno do seu umbigo, a sua moral é a mesma. Conhece Jesus, irmão? Tem experiência de fé? Deus só falou assim, quem se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou Deus e que eu faço misericórdia e juízo e justiça sobre a terra. É esse conhecimento relacional. A fé-conhecimento, concluindo aí, continuando, para a gente concluir, focaliza o Deus encarnado. Ela está focada em Deus. O homem, Cristo Jesus, o mediador entre Deus e nós pecadores, por meio de quem vimos a conhecer por seu Pai, como nosso Pai. João 14,6, eu sou a verdade, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ela focaliza isso. A fé procura conhecer a Cristo, o seu poder especificamente. É o que você vai ver lá em Filipenses, Paulo afirmando, né, que é esse o desejo dele, ele quer conhecer. Esse é o desejo de Paulo, conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição, se conformando a Ele, né? Ele está falando disso. O conhecimento da fé é fruto da regeneração, que a gente nasceu de novo, e a doação de um novo coração, que está lá em Jeremias 24, 7 e 1 João 5, 1 João 5, 20. E da iluminação do Espírito, que está nesses dois textos. Então, é algo que Deus realiza no meu coração, em que o meu foco agora é Deus. O meu foco é o Senhor. O meu desejo é o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero andar na presença dEle. Existe um desejo no meu coração a cada dia, existe um gozo também, existe uma alegria, existe uma obediência, existe uma transformação em curso. Eu estou conhecendo Ele a cada dia, eu devo continuar conhecendo.
E muitas pessoas falam que conhecem Deus, mas não tem nada disso no seu coração. Ela não conhece Deus. Ela tem uma fé falsa. Porque a verdadeira fé produz isso. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus vem pela fé, por meio da fé verdadeira. O último, aí na outra parte, o conhecimento e relacionamento é recíproco, implicando a afeição pactual ou de aliança de ambos os lados. Conhecemos a Deus como nosso. Por quê? Porque Ele nos conhece como dele. Vamos ler esse texto aqui, 2 Timóteo 2,19. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Achou aí? Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E quem conhece o Senhor tem que se apartar da injustiça. Tem que se apartar das coisas que não são de Deus. Esse é o conhecimento fé. É a fé verdadeira que produz essa convicção no meu coração. É essa fé que nós precisamos ter. Eu podia ler os outros textos, mas para finalizar então aí, é o último parágrafo. Toda a Escritura nos foi dada para ajudar-nos a conhecer a Deus deste modo. Trabalhemos para usá-la para o seu adequado propósito. Então, irmão, a Escritura foi dada para conhecer Deus assim, numa fé relacionamento, numa fé conhecimento. A verdadeira fé é um relacionamento e é um verdadeiro conhecimento que produz conhecimento intelectual, é verdade, mas também mexe na minha vontade. Ela tem um componente volitivo e tem um componente moral, porque me faz andar em amor e justiça. Então é esse o caminho que nós temos que trilhar, é esse conhecimento que nós temos que ter. Não é explicar, não é especular sobre Deus, não é especular sobre a Bíblia, que eu vejo muitas vezes a gente tem muita especulação. Se quiser especular, especule. Mas se você especula e não conhece Deus, é complicado. E Deus quer que nós o conheçamos, porque Ele quer ter um relacionamento assim conosco, amém? Amém, irmãos? Então, o tempo já deu, não, se livrou de fazer o teste agora, mas aí você vai fazer o seguinte, tarefa. Primeira coisa, você vai fazer um estudo devocional, anota aí, estudo devocional. Qualquer dúvida, vai lá na apostila, comprometido com a maturidade, lá tem a explicação, tem um modelo. Aquele é um modelo, é um roteiro, viu, irmão? Não precisa copiar nele. Você segue, você pega a sequência. Primeiro faz isso, aí você faz, depois faz aquilo. Você pode fazer no seu caderno onde você quiser. Qual que é o texto que você vai fazer o estudo devocional? Gênesis 3, verso 16, 17, 18, 19, de 16 a 19. Gênesis 3, de 18 a 19. De 16, perdão. 16 a 19. Maldição do homem, maldição da mulher. A tarefa é essa. Aí você, no estudo devocional, você vai estudar, ver a aplicação, nós compartilhamos. Mas qual é uma coisa mais importante? Prática. Como é que você vai colocar isso em prática? O que você aprendeu? O que você pode colocar em prática na sua vida? Tá bom? Esse é o primeiro. Segundo, 2. Estudo devocional também do texto de Jeremias 9. Jeremias 9. Espera aí que eu vou te dar os versículos completos aqui.
Só o 23 e o 24. Jeremias 9, 23 e 24. É só os dois textos que nós lemos. Tá, 23 e 24. Então, são dois estudos devocional. É claro que a página 16 e 17 vai te ajudar muito nesse estudo que você vai fazer, a se aprofundar nisso daqui, né, e colocar isso de forma prática, tá bom? Então, essa é a tarefa para a próxima semana. Amém? Alguma dúvida? Não? Trazer na próxima terça-feira, prontinho, bonitinho. Em condição de ser entregue, sim, em condição de ser entregue. Os estudos é para ser entregue, meu irmão. Traz, se quiser ficar com uma cópia para você, você fica, mas você traz para entregar. Tá? É para entregar, os dois. Tá bem? Amém? Vamos orar, irmão, para a gente voltar para nossas casas.